Bora lá! Recentemente, uma confissão de um programador simplesmente explodiu na internet, sabe? E bateu fundo na galera de desenvolvimento. A questão que ele levantou é direta e até meio brutal. Com o avanço da IA generativa, será que a gente está virando obsoleto? Pois é, essa frase aí, ela veio de um desenvolvedor, o Bitar. E olha, não foi só um desabafo não, foi um grito mesmo. Um grito que ecoou com tanta força que milhares de programadores no mundo inteiro se identificaram na hora, pensando, cara, eu sinto exatamente a mesma coisa. É aquele sentimento de que anos e anos de habilidade, de ralação, de repente parece que não valem mais tanto assim. E aqui que a gente pega o ponto central da coisa toda. Isso não é só sobre uma ferramenta nova ou um jeito diferente de trabalhar, entende? O negócio é muito mais fundo. É uma crise de identidade, de verdade. Pensa só, profissionais que se dedicaram por anos para dominar uma arte e agora olham para a tela e se perguntam, de um jeito genuíno e até com um pouco de medo, quem sou eu nesse processo todo agora? Para a gente entender o tamanho desse buraco, a gente precisa primeiro sacar como muitos dos melhores desenvolvedores se enxergam. E tem uma palavra que define tudo: artesão. Exatamente. Para muita gente boa da área, programar não é só digitar código, é um ofício. Pensa no marceneiro, que conhece cada veio da madeira, cada detalhe. É um processo de esculpir uma solução, com cuidado, linha por linha, onde os problemas que você resolve acabam moldando quem você é como profissional. Existe uma conexão quase visceral com o trabalho. E é justamente essa conexão que a IA parece quebrar. O Bitar descreve isso perfeitamente. Quando a IA gera o código e ele vira só um supervisor, ele se sente perdido. Aquela intimidade com o ato de criar simplesmente some. E junto com ela, vai embora um pedaço fundamental da identidade profissional. Esse jeito novo de trabalhar já até ganhou o nome, Vibe Coding. A ideia é mais ou menos essa. Você dá a vibe, a ideia geral, para a IA e ela constrói. Nisso, o programador deixa de ser o arquiteto, o construtor, para virar mais um supervisor, quase um gerente de código gerado por uma máquina. E essa comparação aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, o processo artesanal, íntimo, criativo, onde a gente crescia com cada desafio. Do outro, um papel mais abstrato, de supervisão. A grande pergunta que fica no ar é: o que a gente perde de verdade nessa transição? Para muitos, a resposta é dolorosa. A alma do ofício. Ok, saindo um pouco dessa crise existencial, vamos para um problema bem prático, bem pé no chão. A velocidade da IA é tão absurda que criou uma inversão de papéis bem irônica. Agora, o ser humano é a parte mais lenta da engrenagem. Dá uma olhada nesse número. Já tem IA por aí gerando mais de 10 mil linhas de código. Em um dia. É uma escala de produção que, sinceramente, um cérebro humano não consegue acompanhar. Nem de longe. Imagina então revisar isso tudo com o detalhe que precisa. É surreal. O fluxo de trabalho agora é esse. A gente pede, a IA entrega numa velocidade alucinante e, de repente, a nossa capacidade de entender, de testar, de validar o que foi feito, vira o grande gargalo do sistema todo. Pensa um pouco nessa ironia. Nós estamos atrasando a máquina. E olha, a pressão só tende a aumentar. Já existem sistemas com vários agentes de IA trabalhando ao mesmo tempo, 24 horas por dia, e que podem até ter acesso direto a um ambiente de produção para publicar o próprio código. A pergunta de $1 milhão é: como se revisa tudo isso? E a resposta é simples e brutal: não dá. Mas calma aí. Será que o quadro é tão sombrio assim? Ou será que a gente está olhando para essa ferramenta do jeito errado? Talvez a IA possa ser um caminho para um crescimento sem precedentes, em vez de ser só uma substituta. Vamos ver uma outra perspectiva. E foi exatamente essa a pergunta que o youtuber e desenvolvedor Lucas Montano se fez quando analisou o desabafo do Bitar. Ele propôs uma virada de chave. E se, em vez da gente se sentir inútil, a gente usasse a IA para se tornar mais capaz do que a gente jamais foi? O Montano deu um exemplo pessoal muito bom. Ele tinha um desafio técnico gigantesco. Criar um driver de áudio virtual, um negócio super complexo. Era algo que ele, mesmo sendo um desenvolvedor experiente, já estava tentando fazer há meses, sem o sucesso. A tarefa estava no limite ou talvez até além da capacidade dele sozinho. E essa foi a conclusão dele. Com a IA como parceira, ele finalmente conseguiu construir o tal do driver. Percebe a diferença fundamental aqui? A IA não o substituiu, ela o capacitou. Funcionou como uma alavanca que permitiu que ele resolvesse um problema que sozinho era impossível para ele. Então, talvez aqui esteja a resposta para a crise de identidade.
Em vez de usar a IA para automatizar o que a gente já sabe fazer, o verdadeiro poder dela se revela quando a gente busca desafios tão grandes que a IA se torna uma colaboradora indispensável. É nesse terreno, no limite da nossa capacidade, que o aprendizado e a sensação de conquista renascem. O que nos leva ao grande dilema. De um lado, a perda da identidade do artesão. Do outro, o potencial de a gente se tornar super desenvolvedor. Com essas duas forças puxando para lados opostos, como é que fica o futuro da profissão? Primeiro, a gente tem que ser honesto. O tal vício em vibe coding é real. A velocidade e a facilidade são tão atraentes que voltar a escrever tudo na mão parece um retrocesso doloroso. Muitos descrevem a sensação como se fosse uma droga de produtividade, da qual é muito, muito difícil se livrar. Essa confissão de outro desenvolvedor resume o medo de muitos, a dependência. O cérebro parece que se acostuma a só pedir e revisar, e a habilidade de construir do zero, de raciocinar a estrutura de um sistema, começa a atrofiar. E essa perda de habilidade gera uma insegurança gigantesca. E isso nos deixa com umas perguntas enormes, sem respostas fáceis. O que define um bom engenheiro de software hoje? É a habilidade de escrever o prompt perfeito? É ter um senso crítico apuradíssimo para revisar o código da IA? A própria definição do cargo está em aberto. Pensa nas implicações práticas. Como é que se contrata alguém? Aquele famoso teste de código no quadro branco ainda faz algum sentido? Como uma pessoa pode se destacar e mostrar seu valor, quando uma máquina pode gerar o mesmo resultado numa fração do tempo? E essa é a questão filosófica central. A gente está, de fato, evoluindo para um nível de abstração mais alto, se tornando arquitetos de sistemas complexos, ou a gente está virando meros operadores de uma caixa preta mágica, sem entender de verdade o que acontece por baixo dos panos? No fim das contas, tudo se resume a isso. A gente está assistindo ao fim de uma era, à morte do artesão de software que a gente conheceu e valorizou por décadas, ou será que estamos no comecinho de uma nova era de ouro, onde humanos e IAs, juntos, vão construir coisas que hoje a gente nem consegue imaginar? A resposta? Bom, ela ainda está sendo escrita, linha por linha, prompt por prompt.